Os pastores de hoje estão se modernizando, comigo não vai ser diferente, não é? Então eu gostaria de falar, inicialmente nesse primeiro vídeo, no grupo, sobre fé. A fé, ela é algo que o cristão tem que ter. A fé, ela começa sem você tê-la. Interessante. Quando você começa pela fé sem ter, é justamente o que o versículo fala sobre: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a mensagem de Cristo, depende da versão da Bíblia, mas todas estão passando a mesma ideia. Você tem que escutar a Bíblia, escutar as promessas, escutar os padrões de Deus, e aí vai vir a fé. Crer é o exercício da fé, é diferente. Você está praticando no seu dia a dia fé, e por isso se chama você crê, creio, você já está exercitando. A pessoa não pergunta, você tem fé? Você tem fé? Não pergunta, a pessoa pergunta, você crê? Porque ela está querendo que você pratique, né? Viva aquilo que tem na nossa vida cristã. Agora, tem um cotidiano na vida cristã que ela vai dar umas bombardeadas na nossa fé. Por exemplo, tem algumas coisas que acontecem no emprego que deixa a gente bombardeado. Que é justamente quando o patrão diz assim, olha, está acontecendo uns cortes, eu tenho que fazer uns ajustes, o financeiro não está dando o suficiente. Então, uma pessoa sem fé, seja cristão ou não, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a dizer, já vi que vão botar para fora. Então, isso, além de ser uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa negativa. A ansiedade vai vir com certeza. Porque quando falta fé, que outra palavra para fé é sinônimo dela é confiança. Agora, a Bíblia não fala de ter fé só. É ter fé em Deus. Ter confiança nele. Quando tudo parece perdido, chegou o momento de você exercitar a sua fé, de você crer. Não quer dizer que você não tem, porque quando você não tem, você vai pegar a Bíblia, vai lê-la e vai dizer, nossa, tem uma palavra de Deus aqui para mim. Eu não estou falando daquilo que você abre a Bíblia e fecha e diz, Deus falou, porque se cair em Judas se enforcou, você não vai fazer. Mas você tem que saber interpretar o que tem ali. Às vezes você abre, pode abrir, e caiu num texto ali que você disse, por que caiu esse texto? Eu tenho que interpretar. Porque se você não olhar o texto, o contexto, vira pretexto para a heresia. Então, por exemplo, algumas pessoas chegaram a dizer que existe profecia para casamento. Segura essas daí, tá certo? Algumas pessoas aí que estão na prova, que eu falo na prova, é justamente solteiras, procurando um amor, né? Noiva. Então, vamos lá. Tá esperando só o noivo chegar para o vestido de noiva sair. Então, com certeza vai entender que não existe profecia para casamento. Existe lista para casamento. Eu vou lhe dizer, a passagem que foi citada dias atrás por um irmão que defendia isso, era justamente Gênesis 24. E é quando Abraão chegou para Eliezer e disse, saia dessa terra aqui, não pegue mulher nessa terra, não selecione mulher nessa terra, vá para a minha parentela, escolha, porque na época se casava com primos, né? E vá naquela parentela e escolha uma esposa
para o meu filho Isaque, mas não dessa terra, porque são cananeus e eram, desde a época de Noé, um povo amaldiçoado. E quem quebrou isso foi Cristo, mas com aquela mulher cananeia lá do Novo Testamento, que não vai vir um caso aqui. Mas entenda, Abraão creu fielmente que Deus tinha a promessa. Abraão creu que tinha que escolher uma esposa que fizesse com que Isaque permanecesse na fé. Porque as mulheres da terra eram mulheres que eram idólatras. Aí chegou a lista. Gente, a lista. Então você tem que ter sua listinha. Eu quero assim, 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 assim. Mas não foque tanto o exterior. Certo? O exterior, não peça ninguém feio, pelo amor de Deus. Tem pregador aí dizendo que é melhor um feio do que um bonito que se desvia. É claro, se colocar nesse ponto. Mas não é melhor um bonito que lhe coloque no caminho do Senhor? Um ungido bonito, uma ungida bonita, uma mulher de Deus que lhe guie, né? Como é a minha amada, né? Sempre está me firmando cada vez mais. Então veja bem, amado. Ele estava defendendo que Deus determinou, pegou a esposa e entregou para... Só tem um versículo na Bíblia toda. Um versículo não dá para fazer uma doutrina. Um versículo não dá. Tem que ter várias citações de vários livros para formar uma ideia. Por exemplo, lá no Salmo diz que é permitido bater palma, certo? A gente bate palma. Sim, mas como é que se bate palma? Não, é só bater palma. Não tem como formular uma doutrina de bater palma, entendeu? É só bater palma. Também não foi a ideia de Deus, o Senhor, fazer isso. Mas a pessoa estava dizendo que Deus pegava na mão, Deus escolhia, que nós, apesar que tínhamos o livre-arbítrio, olha a confusão dele, tinha que selecionar. Deus tinha que selecionar a pessoa, Deus tinha que escolher a pessoa. E usou esse texto como base. E eu entrei no debate com ele para que ele entendesse. Eu não vou discutir quando a pessoa não quer. E ele chegou a um ponto que ele se emaranhou, as ideias ficaram muito confusas. E eu disse para ele, olha, é isso que você está querendo dizer, que Deus escolhe, que não temos nós escolha? Aí ele ficou assim, porque ele ia bater contra o livre-arbítrio. Deixa eu lhe dizer a verdade sobre o casamento. Deus só manda casar se você não aguentar mais, se for o caso de prostituir-se, de ficar beijando na boca de um e de outro, aí Deus diz, ei, vamos parar, case. Porque se você não está aguentando, case. E casamento, na verdade, a ideia primordial de Deus é justamente não acabar. Então, se você quer realmente escolher, escolha um direito. Que esta pessoa seja 1000. Então, para as mulheres, para as irmãs, escolha um homem com a habilidade de ser 1000 homens em um. Ou glória. Os homens escolham uma mulher que tem a habilidade de lhe satisfazer em 1000 mulheres, em uma. Ela é amável, uma mulher. Ela é honesta, 2 mulheres. Ela é encantadora, 3 mulheres. E vice-versa, os homens também. Desculpe, celular. Mas veja bem. O que acontece? Acontece que a pessoa estava não se tocando que estava batendo contra o livre-arbítrio. Então ele tentou remendar. Ele chegou e disse, olha, é claro que nós temos escolha para escolher a pessoa, mas é melhor que Deus selecione. Não tem como Deus selecionar.
Não tem como Deus selecionar. Primeiro porque Deus não tem a habilidade de entrar na carne e selecionar por você. Deus está lhe instruindo e dizendo, tá vendo, filho? Veja e escolha uma mulher sábia. Está vendo, filho? Na minha palavra diz que você tem que escolher uma mulher generosa. Está vendo, filho? Você tem que escolher uma mulher que ela seja uma mulher que é hospitaleira. Então, uma mulher de fé, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que está sempre em constante agradando a Deus. E o homem também, a mesma coisa. Mas é isso que eu quero dizer. O que existe? Uma ordem. Não pode ficar solteiro e fornicando. E também não pode casar e adulterando. Não pode. É casar para ser fiel a uma ou a um. E você entender que a fé do casal, a fé, quando o casal não tem fé, ou quando você escolhe um do mundo, o do mundo, a Bíblia vai dizer que tem em concordância o crente com o incrédulo. Ou o que tem em concordância o joio com o trigo. O filho da obediência com os filhos da desobediência. Então ele vai fazendo um raciocínio de comparação, dizendo que não tem como comparar, não tem como haver concordância. Jesus bem antes deu esse prisma, que é esse princípio, ponto de partida. Trevas jamais vão se dar com a luz. É a luz dizendo vamos orar e a trevas dizendo é perca de tempo. Então tem muitas irmãs e muitos irmãos sofrendo porque estão escolhendo no mundo e não na casa do Senhor, na obra do Senhor. A obra do Senhor é muito ampla, né? Então, eu quero, e o meu objetivo primordial é ensinar os padrões de Deus para as pessoas. Então, entendam que não é para que você escolha ninguém fora. E também, se você não tem fé, comece dizendo que Deus, eu determino que eu tenho fé. Em o nome de Jesus. E vá para a Bíblia. Porque a Bíblia, a fé vem ainda. Você não tem, quando você vai ler a Bíblia pela primeira vez, realmente você não tem fé. Mas você vai ouvir a mensagem de Cristo e você vai dizer, é mesmo, realmente é essa a resposta. Quando alguém vem dizer que todo pastor é ladrão, aí você vai dizer, não, na Bíblia fala sobre Jesus Cristo, que é o primeiro pastor, não é ladrão. Ele botou 12 apóstolos, que eram pastores também, de certa forma, e pegaram os apóstolos e treinaram pais da fé. E esses pais da fé treinaram pastores e até hoje tem pastores honestos e desonestos. Então você não vai poder dizer, é mesmo, né? Tem realmente pastor assim, não. Você vai dizer, tem pastor desonesto, mas tem pastor honesto. E você pode comparar. Olha, fulano é um pastor honesto, porque vive em sinceridade. Olha, fulano, pastor, é também um pastor digno. E você vai identificar pastores honestos mais do que desonestos. Tire o foco do errado. O errado você deve combater. Bater mesmo de frente com o pecado, e mostrar a justiça. E deixa eu dar um recado aqui. Leiam a Bíblia. Para mim encerrar esse vídeo. É um manual, certo? Nós temos várias versões. Está aqui essa bem assim, mas essa é a Bíblia do adolescente. Ela é na linguagem de hoje, certo? Tem alguns estudos. E nós vamos ver que ela tem uns comentáriozinhos voltado para o adolescente. Então eu aniquilarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Jeremias 31:13. Se você for ler na tradicional, na Bíblia, que não é do adolescente, você vai ver que é uma linguagem mais clássica. Não é que é difícil. Difícil depende do grau de conhecimento de cada um. Então tem essa daqui, certo? Essa daqui
é a Bíblia que eu uso para consagrar, passar a igreja para as pessoas, que é a maior, mas ela é a corrigida, tá certo? Então são Bíblias que são diferentes, mas são sinônimos. Então ela já vai dizer em Jeremias 31, 13, vamos ver, 31, 13, vamos ver, note a diferença. 31, 13, já estou em Jeremias, 31, 13, 31, 13 diz: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Tá vendo aí como é diferente? Mas essa é clássica e aquela é mais moderna, atual, interpretada para pessoas de quarta série, entendeu? Então, por que tem várias versões? Para que entendamos que tem pessoas que têm níveis de estudos e os irmãozinhos, todos eles querem entender a Bíblia. Então, vai ter outras versões que eu vou falar por aqui. Mas, a princípio, escolha 3 coisas para mim fechar aqui, para você escolher uma pessoa boa. Esta pessoa que você está de olho, ela tem que ter uma família estruturada. Tem drogado? Certo? Tem drogado? Se tem drogado, você vai ter que ter um nível de paciência. Você vai ter que ter um certo nível de amor. Se você não aguenta, não vai entrar com esse relacionamento. Você tem que enxergar com humildade se você aguenta ou se você não aguenta. Isso não é ser iludido ou ser ríspido. Isso é ser humilde. Você não aguenta. Tem gente que aguenta gente ciumento, tem gente que não aguenta. Mas esses padrões aqui é padrão de família que eu estou dando. Para você selecionar alguém. Olha só. Você tem uma pessoa com a família estável. Eu não estou dizendo família perfeita. Eu estou dizendo uma família que não tem ninguém que rouba, não tem ninguém que furta, não tem ninguém drogado, não tem ninguém que bebe, é alcoólatra nesse sentido. Certo? Então, são pessoas católicas, evangélicas e tudo mais. Vocês procurem pessoas de mesma fé que você. Certo? Segunda coisa. Procure pessoas da mesma fé que a sua. Tem gente que escolhe uma pessoa, nada contra os batistas, mas escolhe um batista e é assembleano. O assembleano vai ter uma visão e o batista vai ter outra. Não tem mesma fé. É pentecostal? Pega pentecostal. É batista? Pega batista. Certo? É porque no casamento a gente vai buscar as concordâncias. Terceira coisa. Terceira coisa é você chegar e ver se a pessoa sabe, a mulher cozinhar e o homem é desenrolado para trabalhar. Certo? Tem vontade de trabalhar ou é aquele que fica na rede? Tem que observar isso aí. Se ele for daquele que é enrolado e quer que você banque, você vai bancar. Não adianta nem empurrar depois e querer encher a paciência, que vai causar contenda, porque ele já era preguiçoso, já tinha esse pecado. Então, antes de casar, você tem que ver isso. E quarta coisa também, você vai analisar algumas coisas, que é o financeiro. Para você casar, dentro desse financeiro, aqui você vai ter que analisar se a pessoa gosta de trabalhar, se o financeiro dá para os dois, certo? Trabalhando os dois. Se também a sua estabilidade emocional diante das finanças está muito boa. Então eu gostaria de colocar esses daí, certo? Então, reveja o vídeo
e vá analisando que tem coisas que realmente a gente precisa ter para escolher alguém que realmente vai passar a vida toda com a gente. E vida toda é muito tempo. Nunca deixem cair na rotina. Eu dou a paz do Senhor, Pastor Wallace Kandahar, aqui diretamente para as pessoas em Cristo, que são especiais em Cristo e que estão precisando de uma palavra de fé. No grupo sempre vão ter essas palavras de fé. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos aqui. Desde já, eu agradeço.